Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma baita oportunidade, sede da Microsoft. Estou com o Marcondes Farias, ele é diretor de produtos de Dynamics 365, Power Platform e agora o HoloLens, que é o objetivo da nossa conversa. Marcondes, super obrigado por poder estar aqui e conversar, tem bastante coisa para a gente compartilhar, não é isso? Xandó, eu que estou muito feliz nesse dia, para a gente é um momento muito especial. Então, obrigado pela oportunidade de a gente estar batendo papo justamente no dia mais especial para a gente aqui na Microsoft. Pois é, muito especial porque é uma apresentação para o mercado de uma solução muito sofisticada. Isso não é tão sofisticada, é sofisticada e inovadora. Sim. Conta para quem está nos vendo o que é o HoloLens. Perfeito. Pensa o seguinte, hoje a gente tem um mundo real, que é esse mundo que a gente está aqui, eu consigo tocar você, a gente está aqui fisicamente presente. A gente também tem a tendência do mundo da realidade virtual, ou seja, um mundo digitalizado, representando aquilo que a gente tem na nossa realidade, mas numa esfera digital. Realidade mista, Xandó, é quando a gente une o melhor desses dois mundos. Quando eu uno esse mundo que a gente já conhece com o mundo digital. Qual que é o benefício disso? Eu consegui enxergar o mundo, literalmente, por lentes diferentes. Então a gente fala disso, que o HoloLens ele apresenta uma nova forma de ver o mundo, digitalizando coisas, mas também não deixando de apresentar o mundo real como ele é. Então o HoloLens é um dispositivo, o HoloLens 2, ele é uma evolução do primeiro dispositivo que a Microsoft lançou. Ele foi lançado em novembro de 2019, lançamento mundial, para alguns mercados inicialmente, e agora a gente vê a expansão do dispositivo para outros mercados. O Brasil foi prioridade aqui para a Microsoft, a gente está muito feliz de fazer parte dessa estratégia de lançamento, e é um dispositivo simples, ele pesa menos do que 500 gramas. Então, assim, é um dispositivo leve que você coloca e ajusta na sua cabeça e imediatamente a lente, ele começa a apresentar hologramas e você interage com gestos e com o seu olho. É muito bacana. Por isso que é designado como computador holográfico. Um computador holográfico. Que é o que eu vi na literatura. Exatamente. Né? Exatamente isso. Bom, durante a edição desse vídeo, eu fiz várias fotos, vídeos de vídeos que vocês fizeram. A gente vai estar ilustrando isso tudo que a gente está falando. Perfeito. Agora, uma pequena curiosidade, até porque eu não tinha tanto conhecimento antes. O que diferencia a versão 1 da versão 2? Tem dois aspectos principais. Ergonomia. Capacidade de processamento e principalmente resolução e campo de visão. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, que não tiveram a chance de experimentar o dispositivo, você imagina o seguinte, quando eu colocava a primeira versão do HoloLens, ele era um pouco mais pesado, por questão de bateria, de processamento, de processador, porque era a tecnologia disponível naquele momento. E o campo de amplitude, a gente falava que ele tinha ali 32 graus de amplitude diagonal. Então você tinha ali um campo de visão limitado, o que já era bacana, mas imagina que um corte de 32 graus ali, que você tinha de visão. Por que 32 graus? Porque a gente está falando no aspecto de campo de visão, ou seja, 32 graus de visão. No HoloLens 2, a gente ampliou de 32 para 50 graus de visão. Significa que o teu olho consegue enxergar como se fosse uma tela de cinema bem na frente dos seus olhos. É praticamente a abertura mais útil do olho humano, né? Exatamente, você captura, obviamente sem deixar que a sua visão periférica esteja presente para saber justamente, opa, eu estou no mundo real, eu não saí do mundo real. Outra coisa, distribuição de peso, ergonomia, a bateria fica na parte inferior do aparelho, toda a capacidade de unidade de processamento está aqui na parte dianteira. São 4 câmeras de alta resolução para captura de imagem e 2 sensores infravermelho que permitem justamente a detecção de movimentos, os gestos na mão e as interações que a gente tem com o próprio olho humano ali. Bom, o que eu vi do HoloLens, ele remete ou que seria uma realidade aumentada, mas muito mais integrada, eu tive essa impressão. O dispositivo é fantástico, ele é incrível, mas as aplicações são muito mais, né? Nossa, na verdade a gente fala que é a ponta do iceberg, né? Quando eu falo, ele encanta, é óbvio, porque ele tecnologicamente é um dispositivo de grande desenvolvimento feito pela Microsoft, era uma inovação tecnológica. Mas muito mais do que ser um aparelho de alta performance, de alta tecnologia, ele é o abridor de portas para o ecossistema de aplicações. Você tocou um aspecto-chave. O segredo são os aplicativos. Então, o uso que eu faço do dispositivo, para um cenário, por exemplo, de assistência remota, em que o técnico está remotamente enxergando aquilo que alguém está manipulando fisicamente na máquina. Imagina o quanto que você economiza de deslocamento, tendo acesso aos melhores profissionais para aquela tarefa. Desculpa, isso mas é muito bacana.
Que foi a primeira apresentação que vocês fizeram para a gente hoje, ajudando um técnico a consertar uma impressora 3D que supostamente estava com a ventoinha quebrada. Aquilo passou bem a ideia. Agora, eu não posso eu não vou perder essa oportunidade. Conta para a gente o caso da Embraer. Olha, não só uma empresa de orgulho nacional, pra gente... Depois vamos contar outra, mas vamos começar por essa. Esse da Embraer, para mim, foi surpreendente. Por quê? Você imagina que eles fizeram o uso real do dispositivo para uma operação extremamente complexa. Então, a aviação, por si só, é um ambiente extremamente complexo, altamente competitivo, e que eles puderam navegar durante a pandemia de uma forma um pouco melhor, apesar dos desafios, mas graças ao uso do HoloLens e realidade aumentada. Então, técnicos cooperando remotamente, que não podiam estar fisicamente por conta do distanciamento social, mas que não impediu que eles evoluíssem tecnologicamente vários dos projetos, e que surpresa para a gente ver ali em primeira mão uma perspectiva de um projeto também inovador da Embraer, como um avião, né, de transporte urbano. Poxa, Xandó, eu estou falando de um dispositivo inovador, permitindo que a Embraer também inove num business dela que é extremamente competitivo. Então, motivo muito de orgulho para nós, mas que eles fizeram absolutamente sozinhos, ou seja, empoderando a Embraer para fazer o que ela sabe fazer de melhor através de realidade aumentada. Aliás, antes da gente falar de um segundo caso, que esse também toca o coração, mas eu quero destacar, até foi uma pergunta que eu fiz ali durante a apresentação, eu imaginava que fosse necessário o desenvolvimento de um software super complexo e tal. Claro que isso também pode acontecer, mas existe como usar aplicações prontas feitas pela Microsoft para customizar essa utilização de assistência? Como é que é isso? Sim, o uso básico do HoloLens, ele funciona integrado ao Dynamics 365, que é a nossa suíte de produtividade corporativa. Então você tem ali o Remote Assist, que é como se fosse o Teams, que a gente normalmente já utiliza no dia a dia, e já integrado para assistência remota. O segundo, que é o Guides, que é como se você elaborasse um PPT, literalmente sem código. Você lista os passos na tela para que o técnico depois enxergue esse passo em formato de realidade aumentada, sem uma linha de código sequer. Óbvio, se eu quiser desenvolver uma aplicação mais robusta, com mais capacidade do que a gente entrega, a gente permite que o ecossistema de desenvolvedores e parceiros no mercado possam fazer isso sem intervenção da Microsoft, que a gente disponibiliza as APIs e as SDKs, que são os kits de desenvolvimento, para que qualquer pessoa em casa, amadora ou não, consiga desenvolver um aplicativo de realidade aumentada. Muito simples. Bom, o da Embraer realmente chama muito a atenção, porque, como você disse, a aviação é de extrema responsabilidade, as manutenções são muito importantes, e o quanto isso facilita uma operação no local remoto. O cara está no aeroporto lá do Nordeste, precisa ter uma assistente. Bom, isso tudo o caso é fantástico. Agora, teve um segundo caso que vocês apresentaram, que eu achei muito interessante, vai além do interessante, que é na área da saúde. Então eu quero que você conte esse caso para a gente, na medida do possível eu vou ilustrar com algumas imagens que eu fiz durante a apresentação. Xandó, acho que para quem está acompanhando a gente, o que mais emocionou nesse lançamento foi conhecer o caso da PBSF. A PBSF é uma startup brasileira, genuinamente brasileira, salvando a vida de bebês neonatais que por algum motivo tiveram alguma complicação durante o parto ou no pós-parto, que tem ali uma janela muito curta para ser feita uma intervenção que permita esse bebê não ter nenhuma sequela. Isso aí emociona, porque quem já teve a experiência de ver um filho nascer, mexe com a gente. Eu me arrepio porque o meu filho mais velho nasceu com problema de oxigenação. Olha só. E eu, obviamente, faz 20 e tantos anos, graças a Deus ele não teve sequela, mas eu fico imaginando a possibilidade de poder ter essa assistência. Então conta sobre isso. Imagina um médico que há 20 anos atrás, por exemplo, não dispunha dessa tecnologia e hoje vai passar. Quantas crianças vão ser salvas e vão ter menos impacto na sua vida graças ao uso dessa tecnologia? Por quê? A PBSF monitora esses bebês nas UTIs neonatais. Eles têm alguns hospitais, a própria Santa Casa aqui de São Paulo, pioneira nisso, monitorando um bebê, só que existe um procedimento que é feito, que eles chamam de quase uma criogenia dos bebês, onde eles esfriam a temperatura do bebê corporal a 33 graus e meio. É uma temperatura chave para que o corpo entre num processo de metabolismo mais lento, para que ele consiga dar tempo de recuperar a sua função neurológica. Tudo bem. Só que não é todo médico que consegue executar esse procedimento. Segundo a PBSF, em torno, no Brasil, 10% dos médicos de UTIs neonatais têm essa capacitação. Tem vários passos e dependem de análise do como está a criança. Como está a criança,
observação do bebê. E aí você fala o seguinte, isso precisa ser feito com acompanhamento de especialista. Então, como fazer isso espalhado geograficamente ou mesmo até em países diferentes? O que ela fez? A PBSF desenvolveu, com o apoio de um parceiro que é a Digital Pages, uma solução em cima de HoloLens 2, em que o médico plantonista que está ali na beira-leito do bebê consiga executar um checklist acompanhado em tempo real por um especialista da PBSF. Os sinais vitais, o procedimento é feito com o bebê e aí você tem exatamente se deve ou não fazer o procedimento. Estimativa deles, né, de conseguir salvar, a meta deles, 1 milhão de bebês que vão, hoje, sem essa tecnologia, vão ter algum desafio. E graças à tecnologia, eles vão poder salvar até 1 milhão de bebês. Ou seja, como a tecnologia salva vidas. Esse é o caso prático. Não, absolutamente, com certeza. Bom, imagina, uma aplicação na área da aviação, uma aplicação na área de UTI neonatal, ou prestação de serviço de saúde neonatal. Quantas outras milhares existem ou existirão, né? Você disse que no Brasil está chegando agora, mas já está no mundo desde 2019, né? Já deve haver um arsenal aí de aplicações desenvolvidas. A Microsoft, ela consolida isso, tem como as pessoas terem acesso às aplicações, isso depende de cada empresa contratar o seu desenvolvedor, como é que fica? A Microsoft, ela consegue democratizar acesso a esse tipo de tecnologia a partir do seu canal de parceiros. Então, toda aplicação que utiliza a realidade aumentada pode ser desenvolvida, novamente, por um desenvolvedor autônomo, ou por entusiasta de realidade aumentada, uma grande empresa, ou um ecossistema de parceiros. A Microsoft tem mais de 200 aplicações desenvolvidas ao redor do mundo por parceiros que se dispuseram a desenvolver soluções para a realidade aumentada. Aqui no Brasil também temos um ecossistema rico. Então, esse é o modelo que a Microsoft adota, ou seja, você traz parceiros que sejam esse braço, essa capilaridade da Microsoft permite que novas pessoas desenvolvam soluções. Então, hoje foi a PBSF, tem a Embraer, assim como muitos outros clientes que hoje, neste momento, enquanto a gente fala, aqui no Brasil, estão utilizando o HoloLens 2 já de forma pioneira para utilizar a solução em diversos cenários. E soluções que foram desenvolvidas ou por um parceiro ou dentro de casa. Então, para quem está ouvindo a gente, quer entrar nesse mundo de realidade aumentada, learn.microsoft.com, que é um portal, a gente vai colocar aqui o linkzinho na tela para vocês acessarem, learn.microsoft.com, que é a aprendizagem em inglês. Lá dentro você tem as trilhas para você criar e aprender a desenvolver soluções de realidade aumentada usando a nossa tecnologia, porque no final, Xandó, tudo isso roda em cima de Azure, que é a nossa grande nuvem, o computador do mundo. Em cima do Azure, nossa camada de aplicações, você tem o Office 365, o Teams, o Dynamics 365, que vocês viram, né? O Guys e o Remote Assist. Microsoft consegue fornecer o hardware, a nuvem, as aplicações e a plataforma para o desenvolvimento de soluções. Não, fantástico. Bom, eu roubei você lá da sala. Imagina. Você veio me atender numa sala à parte aqui. Não vou abusar do tempo. A honra é minha. Eu adorei ter vindo aqui. Já não é a primeira vez, são várias vezes que eu tive na Microsoft. Acho que é a segunda ou terceira que eu gravo o vídeo aqui nesse novo escritório. Só. Espero que a gente possa voltar mais e contar mais novidades. Pode ser? Xandô, você já está convidado a estar aqui com a gente em toda inovação que a gente fizer. É um convidado da casa. Muito obrigado. Maravilha. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Marcondes Farias, diretor de produtos da Dynamics, né? Dynamics e a Power Platforms e agora HoloLens. HoloLens no Brasil. Super obrigado e até a próxima. Xandô, obrigado.